Muito obrigado mesmo por com a gente. Estou liderando agora, E- provisoriamente, o Pintacil, que é um grupo LGBT muito interessante. Né? A Que Unicor legal, tem uma não sabia. dificuldade enorme em lidar com isso. Então, a gente está tentando implantar, está sendo uma coisa bem interessante. Que Né? legal, não sabia. Parabéns, inclusive, pela iniciativa, que é uma coisa importante para o Estado, né? Não só para a Unir, que É uma faltam época mais essas necessária. Né? iniciativas. Com certeza. Totalmente. Bom, então eu vou passar para você já a palavra, Marco. Fique à vontade, você pode usar o tempo que você achar melhor para falar. Estamos aqui, eu e o Elian, que é nosso bolsista também. Se precisar de alguma coisa, você pode chamar a gente. Só vou deixar no mudo para não te atrapalhar, tá? O pessoal está chegando ainda, tá bom? Nós chegamos a ter 100, mais de 100 pessoas. O pessoal vai chegando devagarzinho, mas está entrando, tá bom? Você conseguiu receber meu e-mail com os slides? Deixa eu ver, peraí. Não sei se é possível. Se não for, não tem problema. Não, é possível. Deixa eu só ver qual e-mail eu não recebi aqui ainda. Você quer tentar mandar de novo? Deixa eu ver. E aí? Chegou sim. Chegou? Chegou. É que tava no meu outro e-mail. Chegou. Ele é meio grande, Deixa eu mas baixar aqui para ele é você já. interessante, porque eu quis tentar deixar depois alguma coisa para discussão maior, sabe? Eu sei que essa discussão é uma discussão mais breve, mas eu gostaria de iniciar Sim. esse papo Não, tá. sobre a Amazônia pensando no que é a história. E eu não sei, assim, às vezes eu fico conversando com ele, às vezes eu converso com outro historiador amigo, Uhum. e eu acho que a história ela é sempre uma relação de violências, né? Ela trabalha com a violência, a dominação, o Com dominado, certeza. a subalternidade, né? E a superioridade, a hierarquia. E é isso que nós fazemos. E nós moramos aqui em Rondônia, na periferia da periferia de um sistema neocolonial e pagamos um preço alto por isso. Né? Aí eu queria ver se a gente consegue colocar alguma coisa aí para ir discutindo com o pessoal. Com certeza. Se alguém quiser fazer intervenção também, eu acho bacana. Não sei como é que funciona sobre Ó, já tecnologia. estou compartilhando aqui. Você vai ter seu tempo de fala, depois o pessoal pode fazer pergunta, tanto fazer pergunta, abrir o microfone e falar com você, tá? Como também pode mandar pergunta pelo chat que eu faço para você, tá bom? Tá certo, A eu gente está usando essa agradeço. estratégia para todo mundo participar. Já Eu estou tenho quanto apresentando. tempo agora? Olha, A partir de agora eu tenho quanto tempo? geralmente o pessoal está levando até 50 minutos. É o suficiente? 50 minutos? Ah, não, dá sobra. Eu estava com medo de ir pior do que isso, sabe? Porque Né? às vezes eu falo muito. Tá tranquilo. E para passar os Tá slides, vamos ótimo. ver como é que é. Bom, já tô. Tá aparecendo para vocês? Tá Está ok? aparecendo só a metade. Pelo menos no meu. Só a metade? Só. Pessoal, dá uma conferidinha, porque agora eu não entendi por Olha o que que saiu isso. tá só metade. Aqui no pequeno ele sai todo. Mas aí eu não consigo mudar. Você Deixa consegue eu mudar tentar de aí? novo. Foi não? Aqui ele aparece só a metade. Me pode passar, eu vou passando. Fique à vontade. Pode passar. Então, meu nome é Tá Marco aqui. Antônio Domingues Teixeira, sou professor da Universidade Federal de Rondônia. Vamos pôr ele pequenininho, fazendo um favor, Mauro? Que aí eu consigo... Espera aí, eu vou pegando o meu aqui, que aí eu consigo ver ele todo. Tá? E aí eu começo colocando, assim, toda a história humana é contada em meio a fatos gloriosos e ações heróicas. Todas as conquistas grandiosas e feitos heróicos, de despreendimento, amor a uma causa, escondem uma grande verdade. A história se construiu a partir da violência, do extermínio e da pilhagem. Ninguém que se adonou das grandes obras arquitetônicas, artísticas e das grandes áreas territoriais o fez com o próprio suor. A história, notadamente a história da Amazônia, é uma sucessão de expoliações, roubo, opressão, assassinatos,
genocídios e toda sorte de crimes, em sua maioria legitimados pelo Estado que, colonizado por metrópoles bélicas e brancas, desejava manter-se com sua aparência e comportamento. A isso chamamos colonização. Mas eles deram outro nome, civilização. Então, eu tento discutir no início desse nosso encontro uma ideia sobre o que é ser colonizado e o que é ser civilizado. Porque essa foi a primeira dicotomia apresentada em relação à Amazônia. E essa dicotomia é apresentada até hoje. Eu vejo colegas no departamento falando de índio como o silvícola. E é meio estranho, porque silvícola é exatamente o oposto do civilizado. Né? Civilizado é o quê? Tívilis, aquele que vive em sociedade, que segue as regras de uma sociedade, que se integra a ela. Então, o selvagem, o silvícola, é um termo etnocêntrico, é um termo que eu sempre vou usar em relação ao outro, nunca em relação a mim mesmo, nunca em relação aos que estão em volta de mim. Né? E a história ela não é feita dessas maravilhas. Se você vai à Europa, se você vai à Ásia, se você vai à Ásia, à Índia, à África, mesmo aqui na América, você vê obras maravilhosas. Pensa, poxa, que pessoas construíram, que civilização construiu isso. Normalmente, a gente se encanta. O Papa Sisto IV construiu a Capela Sistina. O Papa não bateu um prego numa tábua. Há uma multidão de pessoas entalhando cada pedra, e se você olhar as pedras, eles deixam a letra inicial da pedra, do nome deles, na pedra, para poder marcar quantas pedras foram talhadas por dia para poder receber. E aí você vê que a civilização ela é construída pelo homem comum que trabalha. Trabalha e é invisibilizado pelo próprio resultado do bom trabalho dele. Isso é uma coisa estranha, mas a civilização traz também um outro problema. Ela só foi construída, e ela principalmente a partir do capitalismo, é construída a partir do saque e da expoliação. Não pode haver riqueza se não houver pobreza. E isso nós estamos vendo mais do que nunca hoje. Eu não sei a turma o que pensa, estou vendo aqui algumas pessoas, mas imaginem, hoje nós vivemos num sistema que possui mais igualdade do que o feudalismo? Obviamente que não. Hoje, quem é mais rico é muito mais rico do que eram os nobres feudais em relação aos mendigos feudais. A riqueza praticamente estava na terra. Hoje a riqueza é uma coisa etérea. Né? O acesso aos recursos é uma coisa etérea. Né? Como em outros tempos, o capitalismo ele vive de espoliar tudo que for possível ser espoliado. Na Amazônia, ele espoliou diversas situações. Né? Desde o tráfico do pau-brasil até o tráfico de escravos, índios e negros, e o tráfico de pedras, de ouro, prata, contrabando de todo tipo. Você vai às igrejas da Europa, principalmente na Península Ibérica, que são igrejas riquíssimas, e você se encanta. Na igreja de Sevilha existe um altar com mais de 10 metros de altura em ouro maciço. E esse ouro é todo retirado do Peru. Como é que eu vou falar em civilização se, para essa civilização se construir, ela teve que pilhar a minha civilização? E ainda por cima, estabelecer o princípio de que eu era o selvagem e eles estavam trazendo para mim
tanto a civilização quanto a salvação. Então, a história, ela nos traz esse problema a princípio. Volta um slide, por favor. Passa adiante o slide. O número 3. Então, aí a gente tem uma apresentação, um sumário daquilo que pretende falar, né? As diversas Amazônias, povos, ambientes, riquezas, o nome Amazônia, dado por Carvajal, até Bolsonaro. Como é que esse negócio mudou? Paraíso dos índios, dos estudiosos e dos pesquisadores, o pesadelo dos governantes e dos militares, a riqueza como fonte de disputa pelo poder e pela terra, a violência como meio legítimo para a pilhagem, de quem é essa terra que incendiamos e roubamos as riquezas, os tipos amazônicos, uma invenção governamental para justificar a expoliação, o capitalismo de periferia nunca vencido, a decolonização como um ideal distante e a Amazônia a cobiça de todos. Então, vai ser dentro disso que nós vamos tentar trabalhar a questão de Amazônia nesse dia de hoje. Então, a primeira ideia que a gente tem que discutir é: a Amazônia é o quê? Né? A Amazônia, ela é um mito, segundo os estudiosos clássicos. Eu considero o conto de Platão e dos gregos sobre a Amazônia como uma pilhéria. É uma sátira ao modelo da sociedade grega. Quem são as mulheres amazonas? São mulheres guerreiras. Na antiguidade, quem era guerreiro? Somente o homem. E aí eu pego o modelo espartano. O modelo espartano é um modelo ultra exigente, tão exigente quanto as Amazonas de Pentesileia. Pentesileia é a rainha que morre na Guerra de Troia. Elas eram mulheres preparadas para a guerra. O primeiro cuidado tomado pelas mulheres com as jovens adolescentes era praticar a mastectomia, quer dizer, amputar um seio para que ela pudesse usar melhor o arco e a flecha. As Amazonas não tinham maridos, elas viviam umas com as outras. Da mesma forma que os espartanos tinham mulheres, mas não moravam com suas mulheres, moravam com seus amantes. Eles visitavam a mulher no período de fertilidade para que ela engravidasse. Até ela engravidar, ele visitaria a mulher sempre que ela estivesse fértil. Depois disso, ele passaria a não ir até que nascesse um menino e ele reconhecesse como seu. Aí ele voltaria a fazer as mesmas visitas para que no ano seguinte ele tivesse outro filho. As Amazonas uniam-se aos homens uma vez por ano, na esperança de ter filhas. Olha que interessante. Os espartanos queriam filhos. Se nascia uma primeira menina entre os espartanos, no lugar de um primeiro menino entre os espartanos, eles deixavam a menina na rua, na porta da casa. E não havia ruas igual nós pensamos hoje, né? Vamos lembrar que Esparta é no alto de uma montanha, cuja abertura é uma garganta só. À noite, o frio é abaixo de 15 graus. A menina era deixada nua dentro de um cesto para que morresse congelada ou para que fosse encontrada por alguém e criada como escrava ou para que fosse devorada pelos cães. Os meninos tidos pelas Amazonas eram usados como alvos para arco e flecha ou devolvidos aos pais. Então, você vê, até aí vai fazendo um revezamento entre sociedade espartana e sociedade amazônica. Né? Esse mito durou muito tempo. Acreditou-se piamente, tá, na Odisseia, que as Amazonas vieram ao lado dos troianos lutar contra os gregos e foram derrotadas por Aquiles. Né? Aquiles era um dos excepcionais guerreiros de Troia, amante de Pátroclo,
E após a morte de Patroclo, ele fica furioso e mata Pentesileia, a rainha das Amazonas. E aí a guerra se decide a favor dos gregos e as mulheres são dominadas daí para frente. Como curiosidade, vale a pena lembrar que hoje, quando a gente pensa na experiência da burca, todo mundo sabe que é burca, né? Aquele véu preto com uma tela no lugar do rosto e do nariz, que as mulheres muçulmanas usam, aquilo ali é uma vestimenta ateniense, para que as mulheres, acompanhadas do marido ou do filho mais velho, pudessem ir à rua. Ela jamais deveria expor parte alguma. A mulher espartana, não, ela tinha maior liberdade, realmente, inclusive, de praticar a mastectomia e, quando entrasse na menopausa, ir para a guerra para ajudar o marido e o filho. A maior felicidade dela seria carregar o escudo do filho com o filho deitado morto ou o marido morto, mas nunca um filho ou um marido covarde que voltasse vivo sem ter lutado. O termo Amazonas atravessou épocas e a lenda das Amazonas permaneceu viva na Grécia e permaneceu viva em Roma. Como a lenda da Terra plana havia permanecido viva durante muito tempo e buscava-se o local ideal onde seria o paraíso. Quando Gaspar de Carvajal desceu em 1541 os Andes e entrou no rio Amazonas, que se chamava Maranhão, eles começaram a passar fome. A descida dos Andes é uma coisa relativamente fácil, porque é seco, chove pouco, a vegetação é baixa. Mas a meia altura, quando você está no início da cordilheira, a vegetação se torna densa e o índice pluviométrico vai a 5.000 milímetros. Você vê, Porto Velho tem aproximadamente 2.000 a 2.300 milímetros anuais. Imagino que é 5.000 milímetros no sopé dos Andes, no altiplano andino. Então, um lugar super úmido. Eles começaram a perder tudo. Perder a vida, perder os rebanhos que estavam trazendo, perder os escravos, né? No final, os cães de guarda, eles usavam mastins gigantescos para guardar e impedir que o acampamento fosse assaltado por índio. Os mastins tinham que ser alimentados por um índio por dia. De 2.000 pessoas, menos de 200 pessoas sobreviveram à expedição de 1541. Mas quando eles entraram, finalmente fabricaram canoas para entrar no rio Maranhão, no encontro com o Rio Negro, o frade Gaspar de Carvajal escreve em seu diário que ele está com fome, o tempo todo ele está com fome, ele está com fome, ele está com fome. Eu acho que escrevendo que está com fome, ele não vê um índio dar-lhe uma flechada no olho. Quando ele olha para aquele índio de cabelo grande, né, parrudo, com aquele peito enlarguecido, ele vê uma mulher. Então ele descobre a tribo das Amazonas, que eram os Omágua. E aquilo ficou tão forte no imaginário da Europa, porque a Europa buscava não apenas riquezas mercantilistas, mas buscava também as verdades da antiguidade, que finalmente havia se descoberto que realmente as Amazonas existiam e aquele era o Rio das Amazonas. Definitivamente, foi com ele que nós tivemos a mudança do nome do rio Maranhão para Rio das Amazonas. Mas ainda não havia o estado do Amazonas, a província do Amazonas, não havia Pan-Amazônia, mas havia o Rio Amazonas. A região ainda não havia sido inventada. Ali era um lugar exótico e de dificílimo acesso. Não era um lugar fácil de se viver, né? A Amazônia era um lugar infestado de mosquitos, infestado de doenças, com cobras gigantescas, com jacarés gigantescos, com peixes que comiam pessoas. Na verdade, a Amazônia era o exemplo claro do que seria a entrada do inferno. Portanto, havia uma necessidade de colonização. E os habitantes da Amazônia, que eles julgavam, a princípio, inocentes adamitas, costumavam atirar flechas uns nos outros. E Carvajal ficou horrorizado, como aquelas mulheres atiravam bem flecha. Mas ele fica também horrorizado de ver as populações
na beira do rio. É o que o Antônio Porro chama povos da várzea, povos de várzea. Né? Ele fala de cidades de 150 mil índios, que a Beth Megares nega textualmente, é impossível que haja na Amazônia comunidades com mais de 400 pessoas, porque a floresta não sustenta. Só que a Beth Megares estudou a Terra Alta. E quando você vai e estuda a várzea, você vê que a várzea sustenta comunidades gigantescas, porque a agricultura é uma agricultura próspera, fácil de ser feita, sem a exigência de grandes trabalhos, porque o rio mesmo limpa. A agricultura é feita na areia, produz melancia, produz uma série de verduras, né? A maniva é só fincar o galho e ela pega com eficiência. Se você ficar limpando muito, ela adoece, então não há necessidade de muita limpeza. Isso fez com que houvesse uma sociedade de horticultores. Os estudiosos mais modernos, eles falam numa população de 2.900.000 indígenas, só na Amazônia brasileira. Agora, quando nós falamos Amazônia, hoje nós pensamos Pan-Amazônia. Né? Então, nós pensamos nas 3 Guianas, nós pensamos na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia e no Brasil. A planície amazônica é brasileira, mas o altiplano não é nada brasileiro. Muito pelo contrário. Né? E em todas essas áreas estava havendo uma disputa territorial e uma disputa corporal violentíssima. Né? Quem era a arma principal dos reis europeus? A cruz. Mas a cruz desembainhava a espada com uma naturalidade muito grande. A Amazônia passou a significar muita coisa. Então, durante os séculos 16 e 17, ela era o rio. Mas ela era também o local onde a população morreu em grande escala, porque esse rio era uma avenida. E os europeus haviam trazido uma doença que os índios não conheciam, e que foi descoberto o ano passado, em 2019, chamada cocolites, que é uma diarreia aguda. Né? Nós devemos lembrar que essa sociedade fazia suas necessidades à beira d'água também. Então, eles contaminaram a água que os índios bebiam. O cocolites matou mais de 50 milhões de indígenas ao longo de meio século. Estima-se que a população tenha ficado de 10 milhões a 120 milhões e que, após o cocolites, no século 17, essa população tenha descido para 10 milhões, mais ou menos. Ora, 10 milhões era o que tinha só a Amazônia. E eu agora estou falando em 10 milhões para o que tinha a América. O vírus havia se espalhado, mas o europeu já era resistente a ele. Né? Nós sabemos, hoje, se você pensar, eu vou morrer, eu tenho 60, 70, 80 anos, eu vou morrer. De que você morreria? Qual seria a sua expectativa de morte? Eu teria um câncer, eu teria um infarto, eu teria um AVC. Né? O que mais mata em Porto Velho é o AVC, seguido do infarto, e depois do câncer, com diversas modalidades. Agora estamos tendo aí a pandemia, que parece que vai bater um pequeno recorde, né? Não é nenhuma grande pandemia, mas também não é a gripezinha que o Bolsonaro anunciou. Nós temos que nos lembrar que é somente a tuberculose, no século XIX e no século XX, matou 1,5 bilhão de pessoas. Né? O Covid, no Brasil, vai chegar ao fim do ano com mais ou menos 220 mil mortos, eu calculo, no ritmo que nós vamos, morrendo 1.000 e poucos por dia, eu calculo que a gente vai chegar a isso. Nós já estamos em 120, né?
a coisa está andando depressa, a mudança do mapa é uma mudança ilusória, porque ela reduz os cuidados que a população deveria continuar mantendo. Então, eu calculo que a gente vai chegar a esse ponto. E não calculo também que, como qualquer epidemia, o Covid esteja sanado o ano que vem. Na história das epidemias, eu não conheço nenhuma que tenha se acabado em uma década. É claro que agora nós dispomos de medicina e ciência. Antigamente, eles dispunham apenas de crenças. Mas vamos supor que, com toda boa vontade, com toda pesquisa, né, e com toda a seriedade que se faz medicina, a vacina fique pronta em 1 ano. Então, nós não teremos somente esse resto de ano de epidemia. Quando a vacina ficar pronta, os países ricos vão comprar a vacina. E a hora que eles estiverem vacinados e protegidos, eles vão vender a preço caríssimo, como o Trump fez com a cloroquina para o Bolsonaro. Né? Então, as Amazonas, a Amazônia, ela vai virando uma região aos poucos. O lugar não era Brasil, né? Já havia separado os dois reinos. Salvador era a capital do Brasil, mas desde a conquista de São Luís, no Maranhão, São Luís é a capital do Maranhão e Grão-Pará. Essa conquista foi feita por Castelo Branco e Pedro Teixeira. E havia impedido um projeto grandioso que era a França equinocial. Quando dão as aulas para a gente de França equinocial, o que a gente pensa? Os caras vão invadir o Maranhão e vão fundar uma colônia no Maranhão. Nada disso. A França equinocial ia da Colômbia ao Maranhão. E sobrou da França equinocial unicamente a Guiana Francesa, que ainda hoje é uma colônia. Tanto a Espanha quanto a Portugal bateram os franceses e ainda foram ajudados nessa luta, estapeados pelos ingleses e holandeses que queriam fazer a mesma coisa. Né? Mas o nome Amazônia começa a pegar aí. Em 1712, 1715, Charles Marie de la Condamine, um cientista da Real Academia de Ciência da França, vem à Amazônia pesquisar, buscar uma Amazônia para levar para o Jardim Zoológico de Versalhes. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos costumes dos europeus até 1960 era exibir índios, pigmeus, negros e australianos nos jardins zoológicos. Essas pessoas eram mantidas em jaulas e alguns eram dissecados para pesquisa. Quem assistir aquele filme, O Elo Perdido, vai poder notar isso. É uma situação bastante interessante. Mas a Amazônia, ela começa a surgir aos olhos das pessoas com outras possibilidades. Charles Marie de la Condamine vê uma coisa incrível que Colombo já havia visto. A seringueira, a árvore que chorava. E que faz parte do mito do Eldorado. Quando a expedição de Lope de Agui resolve subir o Rio Negro, ele vai em busca do Eldorado. O que era o Eldorado? Era um lugar fantástico, onde a floresta era apenas árvores de canela. A canela valia seu peso em ouro, quer dizer, era o tempo que dinheiro dava na árvore. Né? Ralava a canela, você tinha pó de ouro. Valia a mesma coisa. Os grãos de areia da praia eram ouro. E o líder da comunidade indígena, o cacique da comunidade indígena, ele envelhecia todos os dias como eu levo uma vida para envelhecer. Mas, ao amanhecer, ele mergulhava no lago, que a gente calcula que seja o Pacaraíma, e emergia novo.
numa jangada de bambus de ouro. Então, além de ser uma floresta completamente rica em ouro, havia uma fonte da juventude. E isso dominou o pensamento dos europeus durante muito tempo. Buscar essas coisas era uma busca real e verdadeira. E não havia noções de limites. Eu não sei se vocês já viram os primeiros mapas desenhados sobre a América, sobre o Brasil, sobre a Amazônia e sobre o Rio Amazonas. O Rio Amazonas parece um rabisco de neném. Para baixo e para cima, para baixo e para cima, para baixo e para cima, não há noção nenhuma. Há uma percepção do que venha a ser a região. Mas Charles-Marie de la Condamine foi o último grande cientista a procurar as Amazonas, e deu com os burros na água, porque não havia Amazonas coisa nenhuma. A essa altura já não havia nem os Omágua mais, porque a Juricaba havia feito a guerra juntamente com os Manaus, né? E todo o leste amazônico e o oeste paraense havia sido desabitado por conta de intrigas de holandeses, ingleses, franceses, portugueses e espanhóis. Os portugueses resolveram tornar a Juricaba seu grande inimigo. E ele aliou-se aos protestantes, porque a França equinocial também era uma França protestante. Mas terminou preso, ele e seus companheiros, e no último gesto de bravura, eles se jogam do batelão em pleno Rio Amazonas, com os pés e as mãos atados pelas correntes de ferro. Eles não aceitam o julgamento, suicidam-se nas águas do Amazonas. Nesse momento, o Amazonas passa por uma situação drástica também. A Amazônia passa por uma situação drástica. Portugal e Espanha são legitimamente os dois donos. Mas em 1580 morre o último rei da dinastia de Avis, que é o cardeal Dom Henrique, né? A dinastia de Avis havia sido uma dinastia cruzadística, e na última cruzada que eles haviam participado, havia desaparecido e nunca mais sido encontrado o rei legítimo, Dom Sebastião, o Desejado. No lugar de Dom Sebastião o Desejado, sobe ao trono o velho cardeal Dom Henrique, seu tio, que, por ser cardeal, teoricamente, não deixaria herdeiros. Não que isso valesse grandes coisas, porque o Papa Alexandre VI havia deixado herdeiros normalmente, inclusive Lucrécia Borgia ocupava o trono papal com regularidade. Né? Mas com a morte de Dom Henrique, as duas coroas se fundem. 1580, 1640, nós temos a União Ibérica. E a situação se torna grave, porque os franceses avançam sobre São Luís, os portugueses precisam conter a entrada de estrangeiros na foz do Amazonas, do Mar Dulce, como era chamado, e, mais do que isso, há uma necessidade muito grande de retomada territorial. E eles conseguem a retomada de São Luís, que se torna a capital do novo Estado, esse Estado colonial com um vice-rei, né? São Luís e Maranhão e Grão-Pará. Mas Maranhão e Grão-Pará começam a dar problema um atrás do outro. Não há recurso para colonizar. É diferente de colonizar o Brasil, onde existe Pernambuco, Bahia e Paraíba produzindo cana-de-açúcar o tempo todo. Na Amazônia, até a agricultura era muito difícil. O que se fazia de mais importante era a coleta de drogas do sertão. Mas a coleta de droga do sertão era impraticável pelo português, porque a floresta era invencível, impenetrável, né? E difícil de ser feita por escravos, porque o escravo iria embora e não voltava mais, o escravo africano. Então, o pensamento óbvio é privatização da colonização. E foi isso que Dom Pedro II de Portugal fez em 1686. Ele privatizou a colonização, criando o Regimento das Missões e repartindo os lotes amazônicos
que estavam em nome do rei de Portugal, já havia terminado a União Ibérica desde 1640, ele entrega a 6 ordens religiosas: os jesuítas, os capuchinhos, os franciscanos, os fraades menores, os carmelitas, os dominicanos e os mercedários. Os jesuítas recebem o Madeira, o Mamoré e o Guaporé, e tentam fazer a sua primeira grande missão na ilha de Tupinambarana, onde hoje temos o Boi-Bumbá. Pelo menos isso deixaram de bom. Se não conseguiram fazer nada melhor, o Boi-Bumbá ainda é uma herança da cultura jesuítica, né? Mas vocês vejam, o uso da mão de obra, a exclusividade da mão de obra indígena é uma coisa interessante, porque eles alugavam o índio para o colono, e cada padre tinha direito, particularmente, ao uso pessoal de 30 índios e 30 índias. Então, é um novo modelo de escravidão, é uma escravidão reinventada. Não é uma escravidão qualquer. No século XVIII, Pombal acabou com as missões. Pombal era bastante materialista e odiava os jesuítas. Então, ele acaba em 1757 com as missões expulsando os jesuítas de Portugal e colônias e acusando os jesuítas de regicídio, coisa que mais tarde os espanhóis vão fazer também, né? E os austríacos vão fazer também. Os jesuítas vão terminar se isolando na Rússia, que nem era católica, era eslavônica, mas vão criar um modelo colonial ocidentalizante na Rússia. Se a Rússia hoje se considera ocidental, deva-se aos jesuítas, que passam a se sentir brancos e charmosos como os europeus da Europa Centro-Sul. A mesma coisa acontece com a gente. Nós nos olhamos e achamos que temos traços europeus quando a gente é profundamente diferente. Numa análise antropológica, questão de olhos, questão de nariz, situação dos olhos, situação da boca, nós não temos nada de europeu normalmente. Somos olhados como coisas bizarras. Nos aeroportos norte-americanos, é uma bizarrice só, né? Mas Pombal militarizou a relação do império e da colônia com o índio. E os índios abandonaram as missões e voltaram para a terra firme, que se tornaram novamente um problema. E aí Pombal resolveu combater esse problema do jeito que ele sabia, com a militarização das frentes de comércio. E as frentes de comércio na Amazônia se chamavam monções. A missão jesuítica de Santo Antônio de Borba foi a única missão jesuítica que recebia índio a canhão. Haviam 2 canhões para atacar os Mura, quando os Mura chegou. E a guerra contra os Mura, que ia desde o Rio Negro até Porto Velho, durou 140 anos. Por fim, eles acreditavam que haviam acabado com os Mura por inteiro. E era uma tola estratégia. Os Mura, vendo que, como Mura seriam perseguidos, se integraram aos colonos. E hoje nós temos um renascimento Mura. Nesse curto momento de democracia que nós vivemos, entre 1985 e 2016, os Mura ressurgiram como povo. Essa estratégia foi uma estratégia das mais interessantes, né? No século XVII, no século XVIII ainda, Dona Maria mandou restaurar as missões, mas a Amazônia já não era levada mais a sério, porque o valor até das especiarias estava caindo. Muito do que se produzia na Amazônia como especiaria, agora era produzido em colônias na África e em colônias na Ásia, por franceses e ingleses. Dentre eles, a quina e o cacau. Tanto que hoje, o melhor cacau do mundo é o cacau ganense, né? Isso foi fazendo com que o interesse pela Amazônia fosse se perdendo. E o Império não queria nem saber da Amazônia. Se há uma fase em que a Amazônia é desinteressante ao Brasil, é o Império. Basta ver o tratamento que os ingleses, comandados por Grenfell,
dão à elite paraense por ocasião da independência. Os paraenses não queriam independência, queriam continuar sendo portugueses. E ele não reconhece os anseios da elite paraense, tranca todo mundo no porão de um navio, parecendo uma prisão brasileira, onde cabiam 10, entraram quase 400, e ele jogou cal em cima de todo mundo, matando todo mundo asfixiado e queimado. Depois do cal, ele jogou água. Né? Nisso estoura a balaiada. E a balaiada, ela é não apenas... A cabanagem, me desculpe. O William me corrigiu aqui certo. A cabanagem é não apenas uma revolta importante da insatisfação popular, e essa insatisfação popular começa por dois motivos. O primeiro deles, eles não queriam a independência. O segundo deles, a mão de obra estava sendo desviada da produção agrícola para a produção do caucho. Porque Belém do Pará é a primeira cidade do Brasil a exportar manufaturados. E eles exportavam manufaturados feitos com caucho, sombrinhas, galochas, capas de chuva, barracas, tudo isso. Então, o desvio da mão de obra começou a provocar um aumento da fome. E isso leva a uma insatisfação muito grande dos paraenses, que termina produzindo a cabanagem. E o efeito final da cabanagem, que chegou até o Rio Madeira, foi a morte de 40% da população amazônica na região. Imaginem o que é um genocídio de 40% da população. Lembra as guerras de religião na Europa 300 anos antes. É um fato absurdo. A essa altura do campeonato, a borracha começa a entrar em cena como um produto de mais expressão. E na década de 1840, são descobertos os dois processos, vulcanização e impermeabilização da borracha. Na vulcanização, Charles Goodyear consegue inventar o pneumático. E com o pneumático, a borracha deixa de servir só de elástico e de espartilho para as damas, que no lugar das dolorosas espinhas de tubarão das suas roupas, para dar cintura de mulher, podiam usar o elástico agora. E o sutiã é uma invenção gloriosa desse momento. Mas agora, no lugar de tudo, vinha a bicicleta, como uma revolução no transporte. Logo depois da bicicleta, na década de 60, começam os estudos para o motor a explosão e o carro inventado. Então, a borracha se torna um produto de segurança nacional. E o Brasil consegue ser o grande exportador de borracha. E é aí que, mais uma vez, o estrangeiro mostra a sua face colonizadora mais evidente. Ele exige a internacionalização da navegação pelo Rio Amazonas, que até ali não interessava a ninguém. Né? A princípio, Dom Pedro II tentou segurar a internacionalização da navegação pelo Amazonas, criando a Companhia de Mauá, mas uma década depois, os deputados paraenses traíram os interesses do Império e liberaram a navegação internacional, que ficou na mão dos ingleses com os norte-americanos até a década de 1940. 100 anos, mais ou menos, de navegação inglesa pelo Amazonas através dos vapores. E esses vapores, eles não navegavam simplesmente o Amazonas, eles tinham serviços quinzenais que chegavam à vila de Santo Antônio para buscar a borracha que os bolivianos traziam. Né? A mão de obra era mais necessária do que nunca, e não havia mão de obra suficiente. Então, qual foi a do seringal, a do seringalista brasileiro? Mandar buscar mão de obra no Peru e na Bolívia. Quem era essa mão de obra? Era o indígena. O indígena que se recusasse a trabalhar como mão de obra na borracha, tinha como castigo as próprias mãos cortadas, para que ele não pudesse nem caçar, nem pescar, nem plantar para se alimentar. Então, ele morreria à míngua. Essa era outra situação que o ciclo da borracha colocou. Mas, nesse momento, também a ciência começa a tomar conta da Amazônia
com mais força. Então, nós temos a primeira tentativa de construção da madeira mamoré, que é um desastre, mas temos a segunda tentativa de construção da madeira mamoré, em 1907, que é um sucesso, porque a Europa já havia passado tanto pela Revolução Sanitária, quanto pela Revolução Urbana, e agora havia passado pela Revolução Medicinal. Ela estava prestes a descobrir, inclusive, a penicilina, que seria a panaceia para todos os males durante 3 décadas. Né? Nesse momento, a madeira mamoré se mostra como a primeira grande intervenção na floresta. 2% da floresta de Rondônia é devastado para a construção de Porto Velho, para a construção de Guajará-Mirim, e dos postos aonde a madeira mamoré parava para se reabastecer de água e de lenha. A viagem era feita em 2 anos e interessava muito a toda a Europa. Mas, ao mesmo tempo, os ingleses estavam interessados em ter a sua própria borracha, porque o preço no Brasil era impraticável. Então, eles conseguem levar para o Jardim Real Botânico inglês sementes de Hevea brasiliensis. Nas primeiras tentativas, os caboclos que recebiam pelo peso do barril perceberam que se eles fervessem a semente ficava mais pesada e eles ganhavam mais. Então, eles venderam barris e barris de sementes fervidas que não brotavam nada depois. Elas já estavam esterilizadas. Depois disso, Wickham percebe o jogo deles e, junto com a semente, ele pede em barris separados terras da várzea amazônica onde nascia o seringal. E é um sucesso a plantação na Europa feita em estufa. Com as mudas, em média, com 2 metros, elas são levadas para a Malásia. Isso nós estamos por volta de 1877, que é o pico da seca no Ceará. Nessa seca, Dom Pedro II promete que ele não vai deixar faltar nada ao nordestino e que venderá até a última pedra da coroa antes de deixar que o nordestino morra de sede. A gente deve lembrar que só num dos campos de concentração construídos no Ceará, o campo de Alagados, morreram 63 mil pessoas de cólera, sem contar as que morreram de fome e as que morreram por outros motivos. E o campo de concentração é outra novidade, né? Essa história da Amazônia, da violência na Amazônia, né? E desse derramamento de sangue. O nordestino é a nova mão de obra, porque o índio já não presta mais para nada. O índio foi útil na colônia, e haviam leis protetivas para o índio. Agora já não há mais leis protetivas ao índio. As novas leis são destinadas ao nordestino. Mas o nordestino vai pagar a sua viagem trabalhando de graça 5 anos para o patrão. E como eles eram rapazes jovens e fogosos, e em cada ponto que eles desciam, eles provocavam verdadeiras arruaças, né? As moças ficavam encantadas, eles ficavam encantados, então era uma encantaria geral, né? E eles deixavam muitas moças grávidas. Eles resolveram criar campos de pouso, ou campos de pousio, para que os nordestinos, saídos do sertão, ficassem confinados desde o local de origem, Recife, Fortaleza, João Pessoa. Esses campos eram campos com cerca, com muro, com polícia, com tratamento militar, com noções de higiene que os americanos nos ensinaram. Nós pensamos que a higiene nos foi ensinada pelo índio, conversa nenhuma. Todo o processo higiênico que nós temos hoje é norte-americano. E o nordestino aprendeu essas noções de higiene nesse momento, a tomar banho todos os dias, às 5 horas da manhã. Nós vê que nós ainda temos gente com esse costume maluco. Ah, eu levanto às 5 da manhã para tomar um banho de água gelada. Isso era o coitado do nordestino que estava preso num campo de concentração, que tinha que levantar às 5 da manhã, tomar um banho para poder tomar café. Senão nem café ele tomava. E ele só podia sair do campo de concentração, e eu escrevi isso agora num artigo que vai sair na revista Monções, né? Quando ele fosse escolhido por um patrão para trabalhar no seringal, fosse colocado numa colocação.
Aí ele sairia. Mas, fora isso, ele prestaria serviço, ele levaria uma vida de cão no seringal, ele desceria em fila do navio ali no Porto do Cainágua, subiria pela área ali da Presidente Vargas, na linha divisória, e chegaria até onde hoje é o quartel da Polícia Militar, que na época se chamava Arigolândia. Arigolândia, terra do Arigó. Quem é o Arigó? É o nordestino. Mas Arigó, na visão do nordestino, é uma ave de arribação. É uma ave baderneira que voa em bandos do Polo Sul ao Polo Norte, causando verdadeiros desastres por onde passava. É tipo do que as andorinhas ainda fazem aqui na Amazônia, né? Elas passam, ficam nas árvores, nos fios, sujam tudo, comem de tudo, bicam frutas. E o arigó fazia a mesma coisa. Então, para conter os arigós, havia esses campos de pouso forçado, que funcionavam como verdadeiros campos de concentração e eram muito interessantes. Aqui em Porto Velho, nós tivemos um campo de concentração, que foi o campo da Arigolândia, que deu origem ao bairro da Arigolândia. E ele funcionou de 1942 a 1945. E em volta dele surgiu um bairro paupérrimo, que hoje é classe média, que é a Arigolândia, que já recebeu até o nome de bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas como os arigós eram devotos de São Francisco, eles não aceitaram o nome bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e exigiram a volta do nome Arigolândia. E Arigolândia ficou e é assim até os dias atuais. Mas e os índios? O que foi feito deles? No século XX, os índios não eram mais necessários. Então, o que o governo fazia? Para poder entregar um seringal com escritura forjada pelos cartórios oficiais, o governo pagava caçadores de índios para fazer as limpezas territoriais. Vocês vão achar alguns artigos na internet falando dos caçadores de orelha. Esses caçadores tinham que entregar ao governador do local ou ao seu representante, é claro que era o representante que ficava com essa parte desagradável, um par de orelha de cada índio que ele houvesse matado. E ele era pago pela quantidade de pares de orelha que ele entregava. Isso mostra a forma como o Estado via agora o índio. E vejam que, nesse momento, nós já temos funcionando o SPI-LTN, liderado por Rondon, ninguém menos do que Rondon. E quando nós falamos no Marechal da Paz, vamos tentar entender esses tipos de política. Rondon não era a favor dos assassinatos e dos homicídios de índios de jeito nenhum, mas ele era completamente favorável ao confinamento dos índios em campos de aprendizado. No Guaporé havia um seringal famoso chamado Seringal Pernambuco. O Guaporé inteiro, eu não sei se alguém conhece o Guaporé, o Rio Guaporé inteiro. Ele vai desde Surpresa, no Mamoré, perto de Guajará-Mirim, até o Forte Príncipe da Beira. Toda aquela área, que se você for viajar hoje de voadeira, vai dar um dia inteiro, pertencia a uma única companhia, a Guaporé Rubber Company, que era uma sucursal da Madeira Mamoré Company. Do Forte Príncipe da Beira até o Mequens, que é o Médio Guaporé, lá perto de Santa Cruz, os seringais pertenciam a uma outra única pessoa, João Rivoredo, um major que era o diretor do SPI. Agora, imagina, gente, o que é você ter toda a terra que vai do Forte Príncipe ao Mequens. Hoje, se você for de lancha, você gasta 2 dias de voadeira. 2 dias viajando dia e noite no motor 90. Toda essa terra pertencia a ele. E ele retirou os índios à força dos locais de origem e os conduziu ao chamado Campo Ricardo Franco, que hoje pertence à terra indígena Guaporé. Lá ele juntou etnias hostis, lá ele deixou essas populações abandonadas e miseravelmente com fome e abandonadas. Tanto que a prelazia do Guaporé, com Dom Rei, vai tentar criar Sagarana
para poder dar um tratamento digno aos índios. Mas uma parte terminou não indo e ficou no que hoje a gente chama de Porto Rolim de Moura do Guaporé. E está uma briga até hoje sem tamanho entre poceiros, grileiros e 4 etnias indígenas. Os Guaraçuê, os Uajuru, os Sacurabiá, e eu não me lembro a quarta agora, porque essa quarta fugiu durante a ditadura do Brasil e foi para a Bolívia. Quando acabou a ditadura e eles voltaram, eles não foram reconhecidos como índios brasileiros, eram índios bolivianos. E nós não temos até hoje o bom senso de entender que tanto o índio boliviano quanto o índio brasileiro são índios do mesmo jeito. A divisão nacional é uma coisa nossa, não é uma coisa deles. Muda de slide para mim, fazendo um favor. Né? Vargas tentou melhorar essa situação, criando situações de alimentação mais desenvolvida. Mas Vargas facilitou a entrada de nordestinos do mesmo jeito. E depois os abandonou, depois da guerra. Enquanto os pracinhas que vinham da Itália recebiam todas as honras militares, os pracinhas que ficaram na Amazônia não receberam nada. Para vocês terem uma ideia, morreram quase 900 pracinhas na Itália. E morreram 22 mil cearenses na Amazônia. Então, a questão da violência aqui era uma coisa impossível. O tempo do seringal passou. E aí nós entramos no regime militar. E no regime militar, infelizmente, a situação ficou um pouco pior para os indígenas. Levi-Strauss escreveu Tristes Trópicos e fundou a USP. Esteve aqui em Rondônia, na Rondônia Oriental. E é lá que ele começa a escrever Tristes Trópicos. E ele passa pelo Rio Machado, passa pelos outros rios, e ele calcula que a população do que ele chama Império Cavaíbe era de 50 a 70 mil índios. Ora, se a Rondônia Oriental tinha de 50 a 70 mil índios, e os rios eram muito menores, e a possibilidade de agricultura era menor, como é que seria a Rondônia Ocidental, com Guaporé, Madeira e Mamoré? Nós deveríamos, pelo menos, ter uma outra população igual. Quer dizer, em 1946, quando Strauss esteve aqui, nós estávamos com uma população aproximada de 120 mil índios. Em 1985, quando acabou a ditadura e saiu do poder o general Figueiredo, que está aí no meio da foto, esse coloridinho com cara de bobo, né? Nós tínhamos 2.500 índios em Rondônia. 250 mil índios no país. E a situação era de caos geral. Getúlio havia tentado criar o tipo ideal de cada região. Então, se eu perguntar a vocês, quem mora no Rio de Janeiro, o que é? Você vai me dizer carioca, é malandro, é isso, é aquilo. Quem mora no Nordeste é o quê? É sertanejo, né? É tipo Lampião e Maria Bonita. Quem mora no Rio Grande do Sul é gaúcho. E quem mora na Amazônia? Getúlio criou a figura do caboclo, que era o tipo ideal. Nessa altura estavam sendo criados os tipos ideais de cada região no mundo. E Getúlio cria o fenóptico do tipo amazônico, do nordestino que viria para a Amazônia, que a gente vai ver. E o preferido era o chamado de genopata, que era aquele com pernas arqueadas e capacidade cerebral reduzida, mais propício à obediência cega, servil. Os militares não precisavam mais de nordestinos. Então você vê que os nordestinos foram sumindo na mesma medida em que os índios foram sumindo. Mas os militares, já com as estradas abertas por Juscelino Kubitschek, na Amazônia, a Belém, Brasília, e a BR-364, começaram um processo de colonização rural, alegando que aqui eram 2 vazios demográficos. E começaram a implantar pessoas por todos os lados. A 364 foi colonizada com um sucesso gigantesco na década de 70.
Nessa mesma época, abriu-se o garimpo de ouro no Rio Madeira, que ficou até Fernando Collor de Mello. Quando a 364 já não dava mais conta, eles abriram a 421, a 425 e, principalmente, a 429, que ligava Presidente Médici até Costa Marques. Nessa área, eles exterminaram a população indígena arrebentadamente. Para nós termos uma ideia, me dá ali o processo, aquele processo azul. Esse. Para nós termos uma ideia, esse aqui é o único processo contra fazendeiros e proprietários de terra do Brasil que fizeram genocídios contra indígenas aqui em Rondônia. Esse é o processo que foi lavrado contra o senhor Manuel Lucindo da Silva. E ele contava com orgulho como ele matava os índios. Mesmo no tribunal, ele contava isso com orgulho. Ele foi considerado culpado, mas como ele tinha mais de 70, e naquela época eles obedeciam à velhice, ele foi solto, foi livre, e ninguém foi responsabilizado pelo processo. Em 1963, ocorreu o chamado Massacre do Paralelo 11. Os militares do SPI, que mais tarde vira FUNAI, o escândalo é tão grande em 1963, eles haviam espalhado com brinquedos, comidas e roupa, varíola e sarampo entre a população do Cinta Larga para poder se apropriar dos garimpos de diamante. Sobraram 5.000 índios. Os que sobraram, os funcionários do SPI, junto com fazendeiros do lugar, foram em uma noite e metralharam todos. 3.500 pessoas mortas numa noite. Nenhum condenado em processo nenhum. Foram todos absolvidos. Né? Após a ditadura militar, o que interessava? As estradas estavam abertas. Rondônia pegava fogo a cada ano e todo mundo deve se lembrar disso. Vocês estão em Cacoal, né? Eu conheci Cacoal antes de ser Cacoal. Passei por aí quando havia um barracão apenas. Mas a situação era dramática por todos os lados. O natural da terra, o índio, o caboclo e populações da região viviam uma situação infernal. As terras haviam sido dadas sem levar em condição a pré-existência de habitantes tradicionais ou originais. No lugar da floresta veio o quê? Veio o fogo, e no lugar do fogo veio o pasto, no lugar do pasto veio a soja, o milho, o cacau, o arroz. E no lugar disso tudo, agora vem o quê? A mineração. Cadê o dinheiro, os bilhões de reais que saíram do Madeira e do Mamoré em ouro? Ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe. Porque não eram tributados, como a soja não é tributada. Cadê o recurso de toda a produção de riqueza da madeira? Nós não sabemos. Eu tenho fotos, eu costumo ir muito a São Francisco do Guaporé, porque eu tenho alguns casos ainda no quilombo, eu trabalho muito com quilombo. Então, agora tive 5 amigos quilombolas presos, acusados de assassinato. Quando houve o problema, eles me chamaram e eu fui para lá com os advogados prestar assistência jurídica. E eu fui para São Francisco do Guaporé esperando encontrar a mesma cidade horrorosa que eu via sempre. Eu passava pela cidade, via aquelas montanhas de pó de serra e ficava num hotel horrível que as camas eram igual sepulturas. Eu chamava o hotel de sepulturas. Mas aí fiquei num hotel legal, chique, a comida é boa. Hoje, São Francisco do Guaporé é uma maravilha. É um lugar incrível. Mas, gente, isso tudo mostra para nós o seguinte: passamos pelo governo militar, passamos pela democracia e não mudamos. A Dilma e o Lula tiveram a cara de pau de fazer o plano de desenvolvimento em cima de um projeto militar. Construíram uma hidrelétrica a 6 quilômetros da cidade de Porto Velho. Se a barragem de Jirau se arrebentar, vamos supor que ocorra um acidente. E o que é um acidente? Algo que você não espera, mas acontece. Né? Ela levanta uma onda de 60 metros que imediatamente chega a Porto Velho em 6 horas, matando no mínimo 100.000 pessoas no trajeto.
Isso não foi levado em conta, ninguém foi retirado. Quando abriram as primeiras turbinas da usina de Santo Antônio, acabou o bairro do Triângulo. Todinho. O bairro desapareceu. A parte baixa desapareceu por inteiro. Isso tudo que nós assistimos, gente, essa coisa, estamos trazendo desenvolvimento, estamos nos integrando ao Brasil, fazemos parte do Brasil, isso se chama colonialismo. O Brasil ainda é um país colonialista. Se sente colono dos Estados Unidos. Vejam o beijamão do Bozo com o Trump. Né? E vejam o nosso beijamão com os centro-sulistas. O oposto do neocolonialismo, que é essa ideia mascarada de que nós podemos ser igual a quem nos colonizou e nós nunca seremos, é o decolonialismo, que é o que nós precisamos fazer agora. Tentar restaurar as nossas origens. Mudaram tudo da gente, inclusive a religião. Eu sei que a maioria dos senhores deve ser hoje evangélica, pentecostalista ou neopentecostalista. Mas o projeto evangélico, neopentecostalista e pentecostalista foi imposto pelos militares, aqui na Amazônia, em primeiro lugar, para frear a questão da terra, da disputa pela terra, para que as pessoas aceitassem. Rico tem terra, pobre não tem terra. Né? Eles opuseram os padres da Igreja Católica, que eram adeptos da teologia da libertação, aos pastores treinados nos Estados Unidos, que trouxeram para cá uma novidade, a teologia da libertação. Prosperidade, né? A teologia da prosperidade, me desculpe. Então, dessa forma, nós temos uma história marcada por um eixo de violências. E nos últimos slides que vocês viram, passa aí para os últimos para mim, fazendo um favor. Aí vocês veem a Amazônia cobiçada por todo mundo nesse slide. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. Aí nós vemos, vejam as regiões. Olhem o que sobrou. Volta o mapa aí, os dois mapas. Olha o que sobrou de mata em Rondônia. Lugar nenhum no mundo teve um desmatamento nessa intensidade em tão curto espaço de tempo. Rondônia é o lugar que mais desmatou na história do planeta. Sobraram as unidades de conservação e as terras indígenas, que agora estão sendo atacadas pelo Bolsonaro. Vamos passar adiante, para a gente poder terminar e eu dar sossego a vocês. Podemos passar isso tudo, vamos para os mártires. Aí você vê o que é o desmatamento na Amazônia, esse mapa é muito interessante. Né? Se vocês observarem, há uma linha do desmatamento. Né? O ano passado, nós tivemos o famoso Dia do Fogo. Eu não sei se vocês aí pegaram aquele dia caloroso do fogo, em que o céu de São Paulo virou noite. Mas aqui em Porto Velho, a linha do fogo seguiu pelo rumo da estrada que vai para Humaitá, e de Humaitá vai chegar até a Transamazônica, que é a ideia fixa dos fazendeiros, desmatar essa área para impor a soja, impor o gado e a mineração novamente. Nessas áreas ainda se pretendem algumas hidrelétricas. Nós temos os planos das hidrelétricas todos. Podemos passar adiante. Aí é o complexo de Madeira. Madeira tem um complexo de mais de 60 milhões de quilômetros quadrados. A construção das usinas, por lei, exige o estudo completo do complexo de Madeira. Foram estudados apenas 270 mil quilômetros, o resto foi completamente ignorado. Falaram que não ia haver lagos, os lagos são gigantescos, a fauna foi barrada, os peixes não sobem, há uma mudança de fauna, há uma proliferação de mosquitos, e com a proliferação de mosquitos, nós tivemos entre 2010 e 2018 as grandes epidemias de dengue, zika, chikungunya, que ficaram caladas depois, parece que as doenças desapareceram, quando descobriram que a chikungunya,
que é a zika ou a chikungunya, transmitiam a hidrocefalia a crianças. Mas essas doenças estão ativas até hoje. Pode passar o mapa, por favor. Aí nós vemos a região da Amazônia, a região dos desmatamentos dentro da Amazônia, como é que fica. Rondônia, reparem só, a Teiurueuauau, o mapa da Teiurueuauau, a Rebio-Guaporé, as terras quilombolas, e aqui no norte, que é onde eles estão pondo fogo agora. Essa terra do meio está sendo pouco queimada, mas essas outras áreas estão sendo extremamente queimadas, o que vai nos levar a uma seca gigantesca. Se vocês repararem, as estações já estão loucas, e o índice pluviométrico vem sendo reduzido. Em 30 anos, espera-se que Rondônia seja uma savana, não mais uma floresta. Podemos passar. Já falamos disso, já falamos também. Aí vocês veem a região do subsolo, a mineração, os estragos que a mineração faz, e o pior de tudo, mineração não traz imposto. Então, ela só traz lucro ao minerador. E quem é que minera a terra, faz a mineração? Quem descobriu a mina. Os grupos que descobriram a mina. Você vê um monte de gente aí pesquisando morros para descobrir onde existe granito, mármore, calcário, essas terras, porque eles trabalham com essa pedra, ganham, e o lucro é de 100%, inclusive na exportação. Pode passar. Aí, o Dia do Fogo do ano passado, Rondônia tem um índice de morte de animais altíssimos. Eu escrevi um artigo de Deuses a Commodities, falando sobre os animais. Nós atropelamos aproximadamente 5 milhões de animais nas nossas poucas estradas por ano. Imagina o que é isso. Aí, os mártires da Amazônia. Padre Ezequiel Ramin, que foi considerado o patrono do Sínodo da Amazônia, para mim é um dos grandes exemplos de luta pela consciência de posse da terra. Eu não sou contra a posse. Eu sou contra a posse desenfreada. A pessoa tem direito a ter a terra, mas não tem direito a ter toda a terra. Nós temos fazendeiros que têm terras maiores do que o estado de Alagoas. Porque tanto para uns e nada para outros. A irmã Dorothy, do Pará, podemos passar, que foi morta em Anapu, e os processos se arrastam e não chegam a lugar nenhum. Podemos passar também. O casal de extrativistas, José Carlos da Silva e a esposa dele, Maria do Espírito Santo Silva, mortos numa emboscada terrível, E na investigação da morte dos dois, encontraram uma lista de 600 camponeses que deveriam ser mortos também, porque estavam impedindo os fazendeiros de fazer carvoaria nos açaizais e nas plantações de Tucumã e Babaçu, onde eles trabalhavam com projetos sustentáveis. Podemos passar. Chico Mendes, que é o exemplo máximo da questão da terra na Amazônia. O Acre é pródigo em exemplos terríveis, o deputado da Motosserra, que não deve ser esquecido, para mostrar o que acontece aqui na Amazônia, e isso está acontecendo ainda hoje. Podemos passar também, para a gente terminando, eu sei que o meu tempo já acabou. Vejam, esse é um mapa do que é a Amazônia, de como está a Amazônia. Agora, reparem a incidência de crimes da terra em cada estado. Reparem em Rondônia, como há uma incidência alta de crimes. E reparem em Pará, que tem uma incidência numericamente maior, mas tem um território muito maior também. Então, percentualmente, terra, crime, nós somos o estado mais violento da Amazônia.
O migrante que veio para a Amazônia, ele tem um ódio ambiental e um ódio ao movimento social impressionante. É por isso que nós votamos 80%, 70% no Bolsonaro incondicionalmente. Podemos passar. E aí, o massacre de Corumbiara. Rodamos, não deu em nada. Agora há um projeto de anistiar os culpados do massacre de Corumbiara. O massacre foi feito premeditadamente com capangas, não só com a polícia, não se deve culpar só a polícia, de maneira nenhuma, mas de qualquer forma, um despreparo total da polícia. Esse erro eu espero que eles não cometam mais. Podemos passar para o próximo massacre. Né? Esse é o massacre de Eldorado dos Carajás, do Major Curió, que foi homenageado agora pelo Bolsonaro, um governo que homenageia um criminoso responsável por um massacre nessa proporção. Pode passar também, por favor. E aí a nova modalidade de massacre, massacre em presídios. Né? Aí são as cabeças do urso branco. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês. A história, gente, não é feita dos fatos heróicos, das belezas arquitetônicas, né, de obras grandiosas. Isso tudo existe. Mas por trás de cada pedra, de cada traço da escultura, de cada traço arquitetônico, você vai encontrar o sangue de muita gente. E a história da Amazônia é uma história de violência e de criminalidade. Eu estou trabalhando agora com meus alunos de Direito sobre história e violência em Rondônia, para a gente poder tentar ver os tipos de criminalidade que se desenvolvem aqui. E os crimes de criminalidade que se desenvolvem aqui são apavorantes. O crime contra a mulher, Porto Velho é a capital mundial, a capital brasileira do estupro. A mulher não tem segurança nem respeito nenhum. Eu tive uma aluna minha que saiu da aula de antropologia à noite, o cara seguiu ela com um uniforme de trabalho, ela desceu do ônibus num bairro periférico, tinha que andar e tinha um mato perto de casa, o cara pegou ela no mato, bateu, estuprou, deixou ela lá semi-morta, ela foi encontrada e levada para o hospital, os guardas fizeram um inquérito com ela, como se ela fosse culpada do estupro. Ela foi atendida só por homens, não foi atendida por mulheres. E a universidade pediu que aquilo fosse mantido em segredo. Quando a gente tem que pôr a boca no trombone nesse tipo de crime. Tráfico de órgãos, tráfico de prostitutas e tráfico de travestis, tráfico de animais, tráfico de drogas. Então, nós temos uma história que, infelizmente, ainda se constrói muito na violência. E há muito que se discutir. É pena que a live dura pouco, a gente tem que deixar agora o espaço para poder conversar, né? Então, eu espero poder ter falado um pouco sobre essa questão de Amazônia, terra e violência. Foi uma fala superficial, mas foi uma tentativa de fala abrangente. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Foi muito legal. Acho que você tem até uma pergunta ali para você. Eu vou deixar para o pessoal aqui. Olha, gente, quem quiser fazer perguntas, vai colocando no chat ou se quiser falar, fala lá, ó, gente, quero fazer pergunta e eu abro o microfone para você, tá bom? Foi sensacional, Marco. Eu até fiz algumas anotações aqui de angústias, mais angústias até do que dúvidas, né? Porque trata-se de um tema muito importante, né, que às vezes a gente acaba não se atentando muito à importância de pensar nossa região, né, a partir dessa perspectiva que você trabalhou, né, é uma área de violência. Nós vivemos na fronteira da violência. Isso, né? Mesmo porque nós precisamos legar à nossa descendência uma terra mais comportada, uma terra mais amistosa. Exato. Nós hoje estamos brigando uns com os outros por todos os motivos. Parece que nós enlouquecemos. E a necessidade maior que nós temos hoje
é do apoio um ao outro. Nós estamos numa situação calamitosa. Então, há uma necessidade enorme de que nós recuperemos a dignidade de saber servir, de saber se enxergar no lugar do outro, e, falando de uma forma cristã, de pensar no próximo como Jesus havia ordenado esse pensamento. Né? Nós não podemos ver o próximo como inimigo, nós não podemos ver o próximo como uma oportunidade de ascensão na vida. Mas o próximo somos nós mesmos. Com toda certeza. E eu vou até aproveitar aqui, já tem a pergunta do Gabriel, né? O pessoal está meio tímido ainda, estão se situando ali, mas o Gabriel está perguntando se, eu imagino que seja, pode-se dizer que sem morte não há progresso, seja do ser humano ou do meio ambiente? Progresso é uma ideia que só surgiu nas grandes navegações. As sociedades anteriores não tinham a noção do progresso. Eles viviam muito bem da maneira que viviam. O progresso ganha ritmo novo a cada dia, então ele cria uma sociedade ultra competitiva. Quais foram as declarações do Guedes e como é que chama aquela mulher do FMI, meu Deus do céu, William, lembra o nome dela aí? A Lagarde. Ela, falando em nome do progresso, disse que a humanidade está vivendo muito, que seria bom que os velhos morressem mais cedo. A assessora do Guedes disse que a pandemia é ótima, porque vai melhorar as contas do INSS. Isso é progresso ou isso é desprezo ao ser humano? Então, o progresso é uma invenção. Nós precisamos recuperar a dignidade de sermos respeitosos com os mais idosos, de sermos mais carinhosos com os mais novos, e de pensar que progresso é trazer o bem-estar. Né? Um índio que consegue viver bem na sua maloca, ele não precisa mais do que isso. Eu trabalhei com Santo Antônio do Guaporé, uma comunidade paupérrima na pobreza do estilo do século XIX. E não havia pobreza na comunidade. A pobreza só chegou quando os pescadores de São Paulo vieram com as suas lanchas moderníssimas. E aí eles viram como eles eram pobres, eles não tinham luz, eles não tinham cama, eles não tinham móveis, eles não tinham nada. Para poder ter água em casa, eles tinham que fazer eles mesmos uma coisa de argila para guardar a água. Então, a pobreza é uma invenção. E o progresso e a riqueza são outras invenções. E eles dependem de quê? Da exploração do outro. Sem dúvida. Bom, Marco, o pessoal está meio tímido mesmo, mas eu vou fazer umas perguntas, por isso aparecem umas perguntas, outras perguntas deles, assim. A título de curiosidade, até porque pesquisei há muito tempo sobre o Brasil. Podem ficar à vontade. Né? Ah, tá. Até pensando um pouquinho na questão da Amazônia na época imperial, né, que é um interesse meu até de pesquisa, eu fico imaginando o seguinte: o Brasil Império vai construir uma ideia de identidade nacional, né, de uma unidade nacional principalmente, né, baseada muito nos valores europeus. E você falou, né, que a Amazônia foi esquecida pelo Império, né? Aí eu queria, se pudesse ter um pouquinho mais de detalhes, se você tiver condição, para saber exatamente isso, né? O que coube dentro dessa construção nacional do Império, a Amazônia, né? Dentro da unidade nacional que foi construída a partir das narrativas históricas mesmo, o que a Amazônia legou a essa construção, se legou alguma coisa, dentro desse projeto político imperial. A Amazônia é só vista como exótico e nada mais do que isso, né? Seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é uma coisa que me intriga muito, de verdade, né? Primeiro, nós temos, nosso estado chama-se Rondônia, homenagem a Rondon, né? Contudo, é um outro militar que me parece que é muito mais exaltado pela memória local do que o próprio Rondon, que é o Teixeira, né? É o Jorge Teixeira. Eu não homenagearia muito. Tem um monte de cidade. Sim, também não, tampouco. Mas assim,
você vê cidades com o nome de Jorge Teixeira, você tem, toda cidade tem uma avenida ou um ginásio. É uma tendência mundial agora em se derrubar monumentos e em se retirar o nome de ditadores, de logradouros públicos e se retirar monumentos. Eu sou contra a destruição do monumento, seja ele qual for. São Paulo tem aquele monumento aos bandeirantes. Eu considero os bandeirantes os maiores genocidas do Brasil. Para mim, não tem um herói entre os bandeirantes. São todos bandidos. Mas o monumento representa uma época. Então, tem que haver, em volta do monumento, uma boa explicação do porquê que aquilo ali está ali. Esses são os bandidos que provocavam genocídios contra as missões, em primeiro lugar. Não o cara que ampliou o território. A ampliação do território não passava pela cabeça dele como uma coisa nacional, passava na cabeça dele como uma coisa colonial. Não era um projeto nacional. Né? Como agora, você vê, o presidente da República entrega a base de Alcântara, o que é proibido constitucionalmente, porque ali é um quilombo, aos norte-americanos. Né? É uma coisa complicada de você poder pensar. Para mim, é meio indescritível. Mas você tinha perguntado uma coisa antes. Então, é sobre... as duas perguntas são essas. A primeira, relação do Império, né? Como é que o Império... Como é que a gente pode pensar o Império e a Amazônia? Né? Como é que a Amazônia... que coube a Amazônia essa construção desse projeto imperial no século XIX, né? Afinal, olha, a Amazônia humanidade... ela só é pensada com a borracha. Antes disso, ela não é pensada. Você levava 22 dias de Belém a Lisboa, navegando, e 6 meses de Belém ao Rio de Janeiro. Por aí você tira o que é a ideia. Não há comunicação nenhuma. Uma viagem de ida e volta de Belém do Pará a Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, através de uma monção, gastava 2 anos. E você tinha que passar 23 cachoeiras. Naufrágio, jacaré, ataque indígena, cobra, peixe, todo tipo de angústia você passava. Então, a Amazônia era um mundo incomunicável. E era um mundo sem cidades também. A Barra de São José, que vai virar Manaus, só se torna atrativa a partir da década de 70, com o motor a explosão. Mesmo assim, com a crise de 1912, Manaus amanhece com 30% a menos da população. Quer dizer, não ficava ninguém aqui porque queria ficar. Ficou aqui porque deu dinheiro. Se puder, cai fora. E essa mentalidade colonialista permanece até os dias de hoje. Eu li um dia uma frase num viaduto aqui, depois eu descobri que foi um aluno meu do mestrado de Direitos Humanos que colocou: venha, enriqueça e vá embora. E é uma frase verdadeira. E essa é a frase do colono, clássica. Todo colono vem na esperança de enriquecer e um dia ir embora. Só que é um ledo engano. O colono não vai enriquecer nunca e não vai embora nunca. Então, o que ele tem que aprender de melhor é pensar: aqui é a casa dele. Transforme a sua casa no melhor lugar do mundo. Sim, sem dúvida. Marco, tem uma pergunta aqui do professor Marcilei, colega nosso aqui do campus Taqual, de filosofia, Marcilei, olha só, pensando no Marco aqui. A colonização é um processo profundo de violência dos ricos para os pobres. A violência dos pobres se justifica quando em luta contra os ricos, pensando no contexto de superação do colonialismo? É a pergunta do professor Marcilei. Se a violência dos pobres se justifica, eu acho que se justifica. Isso. Há uma frase de um anarquista que diz que se houvessem matado o primeiro cara que falou que esta terra é minha, que essa propriedade é minha, hoje nós não teríamos a disputa pela propriedade. O que nos dá o direito a ter uma propriedade tão maior do que a do outro? Eu acho que não se pode pensar que nós vamos viver numa sociedade igualitária. Mas nós temos que pensar numa sociedade mais justa. A luta do pobre contra o rico é
o avesso. Na verdade, no Brasil, ela é o avesso. Vocês já assistiram aquelas séries mexicanas de tráfico de droga? Que passa na Netflix? Já assisti algumas. Eu acho incrível, porque você não vê uma cena de tráfico de droga numa favela. O tráfico de droga é todo em casarões dos empoderados. O Brasil é o único lugar do planeta onde o tráfico de droga em altíssimo volume só ocorre na fazenda, só ocorre na favela. E aonde o governador se dá ao luxo de ir à televisão e falar que vai trazer spinners para poder fazer pimba na cabeça do neguinho. Então, é o pobre que luta contra o rico, ou é o rico que sempre lutou contra o pobre? Até no processo de urbanização você tem que pensar isso. Porque quando você manda o pobre para a periferia, o Estado é obrigado a criar a infraestrutura. Quando ele cria a infraestrutura, você começa a comprar o lote um pouquinho mais caro e empurra o pobre para outra periferia, pior ainda. Então, ele é um agente motor para forçar o Estado a atender os anseios de uma classe que ganha, e ele normalmente não ganha nada. Né? Por fim, se você observar países onde a pobreza é predominante, você vai ver que a criminalidade talvez não seja tão predominante. Há muito mais lutas étnicas e há muito mais lutas religiosas no planeta do que lutas entre ricos e pobres. Se o pobre soubesse do poder que ele tem na mão, ele desceria os morros e realmente faria a revolução. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, Marco, da Tamires. Ela pergunta: tem algo que a gente possa fazer para mudar esse cenário caótico durante esse governo? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que durante esse governo o que nós podemos fazer é rezar a cada dia para que o dia passe rápido e termine. Eu sou contra o impeachment, basicamente. Né? Nós já tivemos 2 impeachments, todos os 2 impeachments, para mim, foram injustos, porque nos 2 casos os presidentes foram eleitos dentro da legalidade e tinham projetos que, você gostando ou não, eram projetos que foram vitoriosos. Esse presidente, que eu detesto, né, eu acho ele abominável, ele saiu vitorioso também e ele está destruindo o país. Mas se ele sair do poder nesse momento, entra quem? Entra um general. E general só larga o osso depois que o osso foi triturado. A história da República é uma história de militares. Todo mundo fala, o tempo da ditadura militar era que era bom. Era bom coisa nenhuma. O João Figueiredo deixou o Brasil quando a inflação estava em 280%. O legado dele para o Sarney, que tentou corrigir com plano A, plano B, plano C, plano para lá, plano para cá, levou a inflação a quase 800. O Collor deu um golpe e confiscou a poupança de todo mundo, e aí retiraram ele do poder e finalmente colocaram o Itamar Franco e dão todos os créditos do Plano Real ao Fernando Henrique Cardoso, né, por seus ares intelectuais. Então, assim, eu não gosto desse governo, gostaria que ele não governasse, mas que ele saísse por contas, sim, divinas, né? Vamos supor que ele fizesse igual o Costa e Silva, tivesse um AVC. Ótimo, saiu. Mas, infelizmente, quem vai ficar é o Mourão. E o Mourão ainda é mais inteligente do que ele. Então, o Mourão perpetuaria a ditadura. A questão é, centro-esquerda vai ser capaz de se unir para enfrentar a extrema-direita nas eleições seguintes? Porque nós precisamos ter uma união entre centro e esquerda. Não estou falando extrema-esquerda e centro-esquerda, não. A extrema-esquerda é tão doida quanto a extrema-direita. Esses projetos ditatoriais, ditadura do proletariado, essas coisas não funcionam. Mas pensemos em modelos mais equilibrados, como os da Europa nórdica, ou da Europa centro-nórdica, onde você consegue admitir desigualdades, mas desigualdades realmente meritórias. Quando se fala em meritocracia no Brasil, eu não posso falar em meritocracia no Brasil se eu mando um menino estudar numa sala de aula que parece um galinheiro, não sei se aí em Itaquá ainda tem aquelas escolas,
que as janelas eram de tela e parecia aquelas granjas de galinha, né? E outros vão estudar em escolas com jardim. A escola tem que ser um espaço agradável, ajardinado, a escola tem que ser um espaço amplo, iluminado, confortável. O professor tem que ser aquele cara que dialoga com franqueza e não se impõe pela autoridade. Não, eu acho tudo isso. E, infelizmente, eu não vejo com bons olhos os próximos anos. Eu lembro que cada ciclo na história do Brasil dura, em média, 20 anos. Tá? Então, quando eu penso na República Velha, que foi o ciclo republicano mais longo, e eu a divido em 2 tempos, eu penso que o primeiro ciclo foi até 1920. E o segundo ciclo foi apenas de 1920 a 1930. Mas depois nós temos o Getúlio de 30 a 45, depois temos de 50 a 54, depois nós temos de 54 a 64 outro ciclo, e de 64 a 85 um ciclo altamente autoritário. Depois tivemos esse ciclo que vem de 85 a 2016, e agora nós vamos passar por um bom ciclo autoritário novamente. Então, esse autoritarismo que nós estamos experimentando ainda não é o auge do que vem por aí. Vamos, quem tem fé que vai rezando, que vai orando, que vai fazendo qualquer tipo, porque realmente estamos vendo dias difíceis, né? Bom, o professor Marcelei falou que tem sim escolas no campus bem ruins, realmente eu não conheço, né, Marcelei? Você conhece mais a realidade aqui que a qual? Tipo galinheiro, imagino que o Marcelei esteja também pensando. A Andressa também está retomando aqui a ideia do progresso, né? Os meninos estão empolgados com o progresso aqui. Ela pergunta, se o homem não tivesse criado o progresso, a cidade teria esses avanços de hoje ou do jeito que estava antes, para ele estava ok? Primeiro de tudo, a cidade é uma invenção, né? A primeira cidade do mundo foi descoberto o mapa na Turquia, num couro de carneiro. Ela não tinha nem rua, você andava pelos tetos da casa, né? Mas a cidade hoje, ela tem, se você andar por São Paulo, se você andar por Porto Velho, você vai observar algumas coisas. A cidade tem espaço para a máquina e a produção, e cada vez menos espaço para as pessoas. Venha a Porto Velho e encontre um lugar para as pessoas ficarem, se reunirem. Vocês aí têm festas legais, eu conheço as festas de Cacoal. Mas aqui nós temos uma festa que eu gosto muito, que é o Flor do Maracujá, que é uma festa junina maravilhosa. E o nosso secretário de Cultura resolveu, sem mais nem menos, passar o trator em cima da sede dos grupos juninos da Federon. Então, desalojou todo mundo. E ele falou, esse ano não vai ter Flor do Maracujá por causa do coronavírus. Ano passado nós tivemos brigas que foram parar até em rede nacional, na televisão. E a Federon mostrou para ele que, para poder desafiar, ela iria fazer um Flor do Maracujá em estilo de live nacional. E foi um espetáculo, com uma assistência altíssima, e fez-se. Mas a cidade ela não é pensada nas pessoas. Atualmente, a cidade é pensada em evitar, ela é planejada para evitar grandes encontros. Porque grandes encontros significam grandes ameaças. Então, ela é pensada para que você saia, trabalhe, consuma e volte para casa. Seu lugar é dentro de casa. Exato. E o progresso é uma palavrinha. Progresso e civilização são palavras. É uma palavra como uma faca de muitos legumes, né? Exato. Corta para todo igual lado. Civilização, né? Tá, igual civilização, né? São palavras que são utilizadas a muitos interesses, mas para poucos proveitos, né? Enfim. Bom, Marco, acho que o pessoal aqui já parou, a gente também já estamos chegando a nossa hora. Eu agradeço muitíssimo, acho que foi muito produtivo, a gente conseguiu fazer uma reflexão muito legal junto com você aqui da nossa realidade, mas pensando na perspectiva histórica, que é mais legal, né? Mais legal e ao mesmo tempo, infelizmente, mais triste, né? Porque você trouxe para a gente uma história
de violência e de morte, né, que a gente convive com isso todos os dias, infelizmente, na nossa região. Até você falou muito sobre a questão de vivemos numa violência. Me lembrei que eu vi uma reportagem, acho que hoje ou ontem, um avião, né, de cocaína que caiu aqui numa fazenda aqui em Cacoal, né, com mais de 400 quilos de cocaína. Não era do Perrela, não, né? E se percebe... Não, dessa vez não era do Perrela, não. Dessa vez era de algum Perrela rondoniense ou cacoalense, provavelmente, né? E a gente percebe isso, né? Realmente, como a violência está muito perto de nós, né? Ela mora ao nosso lado e nós não sabemos. E tem coisas que a gente sabe e não deve falar. Algumas coisas sobre o Vale do Guaporé, eu gostaria até de falar. Mas, em primeiro lugar, eu careço de provas materiais. Então, eu me incriminaria ao falar certas coisas. E, segundo, eu me exporia fortemente. Mas eu lembro que, há 3 anos atrás, se não me engano, Seringueiras, atiraram numa menina, no pai e na criança. E eles foram para o hospital aí em Cacoal. Ficaram aí na UTI. Nossa. E um professor amigo meu da UFAM me ligou, era 00:30 e pouco, e falou: vocês não vão fazer nada em Porto Velho? Eu falei: como? Eu não estou nem sabendo o que aconteceu. E o que eu podia fazer aqui em Porto Velho se o caso tinha sido em Seringueiras e a menina estava em Cacoal? E aí ele me cobrou atitude e energia. Eu liguei para os meus parentes todos que eram médicos. Ninguém podia ajudar em nada. Aí conversei com o William, que, como sempre, estava muito perto de mim, e ele me lembrou que o diretor do hospital de João Paulo II era um ex-aluno nosso que eu detestava. A gente não podia se ver dentro da universidade porque saía briga imediatamente. E eu chamava ele de Pincher, porque ele era baixinho, mas parecia esses cachorros bravos, sabe? Querendo morder, mas desses que você dá um chute, ele sai fora, né? Sim. E aí eu terminei falando com ele: Pincher, arranja pra gente trazer. Ele me esculhambou que não tinha obrigação nenhuma. Eu falei: pois é muito fácil a gente fazer as brigas lá e depois não assumir a responsabilidade social. Ele falou: me ligue em 1 hora. Em 20 minutos ele ligou, e ligou para o William, não foi nem para mim. Que a menina estava vindo de avião fretado da polícia, com escolta policial, e que eu desse meu jeito de espalhar que a menina tinha morrido. Que ele não queria mais capanga em volta do hospital dele, e não queria capanga em volta do hospital onde ela fosse ficar aqui. Realmente, nós conversamos na Igreja Católica e a menina desapareceu. Deram um chá de sumiço nela, mudou a identidade, mudou tudo. Então, essas violências precisam acabar. Com certeza, totalmente, né? Infelizmente faz parte do nosso cotidiano. Esperamos que isso tenha temos que ter uma utopia para pôr fim a isso, né? Não é possível. Mas, Marco, muito obrigado mais uma vez. Manda um abraço aí para o nosso amigo Doca também aí, tá? Um abração para vocês. E obrigado mais uma vez. E até a oportunidade, viu? Foi muito bacana. E para mim é sempre muito bom. E ofereço a quem tiver interesse em participar com algum texto do livro sobre história do crime e da violência em Rondônia, me procurar. Nós estamos começando a escrever sobre isso tudo. Feminicídio, infanticídio e outras coisas. Se alguém tiver interesse, é só conversar, tá? Maravilha. Um abraço, muito obrigado. E é um prazer. Precisando outras vezes, a gente está à disposição. Certo? Obrigado, Marco. Espero que a próxima seja presencialmente aqui, talvez em Cacoal, ou que a gente vai até aí. Vai ser ótimo. Aquele peixe que tem aí em Cacoal, tem um peixe maravilhoso aí. Então você tem que me avisar, que nem eu sei onde é que é. Deve ser no Todos, imagino eu. É bem ali no centro, é muito gostoso. Eu imagino. Marco, obrigado, boa noite, então, e até a próxima. Boa noite. Até mais. Muito obrigado, gente. Boa noite e obrigado pela paciência em me ouvir, viu? Boa noite, gente. Até mais. Você também. Tchau, tchau. Até logo.